Já temos, já estamos com algumas pessoas aqui, então vamos iniciar. Primeiro, boa noite a todos e a todas que estão conosco aqui nessa live. Eu vou falar um pouco do projeto Fala aí Diversidade, pois em um ambiente onde se clama cada vez mais por abertura de espaço, da pluralidade de ideia, da representação, de respeito a minorias e todos os tipos que compõem um quadro da nossa sociedade, se faz necessário a gente dar espaço e algumas pessoas que é silenciada em seu lugar de fala. O nosso projeto tinha o nome Fala aí Juventude e hoje passa a se chamar Fala aí Diversidade, pois é um espaço que se propõe a discutir a ocupação nos espaços públicos, ativismo político, conflitos religiosos e gestão de pessoas a partir da equidade de gênero. Então, é um lugar público, um lugar democrático, um lugar da diversidade, do empoderamento e da representatividade. Hoje, nessa terceira edição do nosso projeto, teremos conosco aqui, como vocês podem ver na tela, uma convidada muito especial, a minha companheira Josicléia Vieira, educadora popular, quilombola e formada em licenciatura em Educação do Campo, uma jovem arretada de empoderada que atualmente reside no estado de Minas Gerais. Hoje, no nosso Fala aí Diversidade, vamos abordar o tema baixa de preconceito e intolerância, não ao racismo. Josi, minha amiga, seja muito bem-vinda a esse espaço de diálogo, de troca, de saber. Assim como Paulo Freire fala, não há saber mais nem saber menos, há saber diferente. E hoje vai ser uma troca. Eu vou aprender com você, nós iremos aprender com as pessoas que estão nos assistindo, que vai interagir conosco nessa live. Então, seja muito bem-vinda nesse espaço e se apresente, fale de onde você vem e quem você é. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Júnior, um grande amigo. Então, meu nome é Josicléia, né? Sou de Ouro Verde de Minas, de uma comunidade quilombola, Santa Cruz. Tenho 24 anos, né? E atualmente resido nessa comunidade. Sou formada em Educação do Campo, licenciatura em Educação do Campo. Também tenho um curso técnico em Produtor Orgânico e Agroecológico. Faço parte aqui da comunidade, da diretoria da associação da comunidade, também faço parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do meu município, e tenho uma função atualmente com a qual eu trabalho, que é a coordenação de juventude rural pela FETAEM. E estamos aí nessa luta, no debate, sempre com a cara da juventude, né, trazendo diversos assuntos. E a intolerância é um assunto que precisa ser discutido, né, Júnior? Então, assim, agradeço demais o convite, né? E vamos aí, a troca de conhecimento. Estou aqui também para aprender muito com vocês. E aí, pessoal, enquanto a gente vai fazer essa prosa aqui, esse bate-papo, é importante que vocês coloquem os comentários, que vocês façam pergunta, façam intervenção, que a gente quer, de fato, dialogar com vocês. Mas antes de passarmos para as perguntas, eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Primeiro, porque a escolha desse tema. Porque eu entendo que o projeto Fala aí Diversidade é um espaço de dar voz a sujeitos que estão vivendo de alguma forma silenciados por uma sociedade machista, racista, religiosa, homofóbica e preconceituosa. Josi, o preconceito é um juízo de valor sem razão objetiva e que se manifesta realmente através da intolerância. Preconceito, de fato, é um pré-julgamento. Ele literalmente é um preconceito, né? Uma concepção que existe que nem haja fundamentação em relação a isso. Mas as pessoas já têm uma opinião ao contrário da outra, já trata a outra com preconceito. Em outras palavras, o preconceito de fato é criado para inibir realmente a colocação de outras pessoas e de outros sujeitos que são diferentes do pensamento daquelas outras pessoas. Você, onde chega, se apresenta como quilombola, como você falou, e isso fez você sofrer algum tipo de preconceito? E se sim, qual é o recado que você deixa para essas pessoas que olham para você por conta da sua identidade enquanto quilombola? Olha, Júnior, nos espaços que eu já atuei, que eu venho atuando, eu sempre me apresento como quilombola,
mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito diretamente chegado a mim, né? Até porque os preconceitos que a gente sofre são os preconceitos velados, né? E tem muito ele na nossa sociedade, tem muito ele nos espaços que a gente atua. Então, assim, mas diretamente eu nunca sofri, sabe, por me dizer quilombola, nos espaços que eu atuo, não. Então é importante isso que você traz, que realmente de alguma forma o preconceito é algo velado, né? Tem algumas pessoas que não diretamente faz isso, né? Mas eu acredito que tem outras pessoas que possam sofrer com isso, né? Então vamos dizer aqui nesse momento, nessa live, baixa de preconceito, respeita as pessoas, respeita a diversidade, não é isso, Josi? Isso aí, Júnior. Eu acredito muito na lógica do respeito, sabe? Porque quando você critica um outro, quando você precisa humilhar o outro para você se sentir bem, o problema do preconceito está justamente na pessoa que provoca, né? Que faz o preconceito. Porque é uma coisa que não tem, é como se ele não aceitasse, ele não aceita o diferente, ele não aceita a si próprio ser diferente. Então, vamos aí, gente, lutar contra a intolerância, o racismo, o preconceito, que está muito presente na nossa sociedade e que ninguém está imune a isso, né? Nem nós, que acessa os vários espaços políticos de decisão, nem os mais pequenos dos nossos irmãos que estão aí nas periferias, nas favelas, né? Então, ninguém está imune a sofrer preconceito, né? Não só preconceito de raças, vários outros tipos de preconceito, né, Júnior? Exatamente. O Josi, ser quilombola, eu acredito que seja uma missão para você. Vocês se dedicam a manter realmente viva as tradições históricas e culturais e preserva realmente as nossas terras, pois um país como o nosso, onde o meio ambiente é tratado pelo descaso, essa luta vai muito além pela disputa territorial. Então, eu gostaria que você falasse um pouco o que é ser quilombola e o que é viver em um quilombo. De fato, a luta quilombola, a luta do povo quilombola, vai muito além do território, né? É uma questão de pertencimento, é uma questão de ancestral, você reconhecer a força dos seus ancestrais, o trabalho dos seus ancestrais, e também as formas de cultivo que antes eles faziam, que hoje nós mantém também, que vem passando de pai para filho, né? E assim passando pelas diversas gerações que se seguem. Então, assim, ser quilombola é muito além do território. Ser quilombola é você olhar para o povo, olhar para a sua história e se descobrir nela, e se enxergar nela, né? É como se você não soubesse dela, você não seria quem você é hoje. Se eu não soubesse dos meus ancestrais, do trabalho que eles teve, dos preconceitos que eles teve que enfrentar, de tudo que eles sofreram, eu não seria essa menina que eu sou hoje. Então, assim, agradeço demais, demais ao meu povo, aos meus ancestrais, aos meus pais, que hoje fez com que eu seja essa menina hoje, sabe? E eu amo demais. Quilombola é muito além disso, sabe? A questão é uma maravilha. O convívio familiar, o convívio entre as pessoas, o trabalho coletivo, o trabalho comunitário, o cuidado com o ser humano, né, que acaba sendo isso, né, as comunidades quilombolas, o cuidado com o outro, o olhar com o outro diferente, o se pôr no lugar do outro. Então, é uma maravilha ser quilombola, né, e estar e lutar também por isso, porque muitas das vezes a gente sofre muito preconceito por ser livre do jeito que a gente é, sabe? Por ser assim, por pensar no coletivo ou apenas no coletivo. A gente cresce aprendendo a trabalhar no coletivo, no comunitário, no social, e de repente as pessoas não conseguem enxergar isso, né? As pessoas sempre colocam como se a gente quer só para a gente, e não é só para a gente. Às vezes conseguimos conquistas para todos, mas as pessoas ainda só conseguem ver que a gente só para a gente, só consegue enxergar o que quer, né? Mas ser quilombola é tudo de bom, é maravilhoso, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser mulher, negra, quilombola e jovem.
É muito importante essa sua autoafirmação, sabe, nesse espaço, nesse chão que você pisa, e eu tenho certeza que isso motiva a tantas outras pessoas, jovens, homens, que estejam nos assistindo, ou até que tenham esse convívio com você diariamente aí no Quilombo. A Localização Negra por Direitos realizou uma publicação sobre os conjuntos de políticas públicas referente à população negra no Brasil. O relatório faz uma avaliação sobre diversos temas próximos à realidade da parcela negra da população brasileira, como a violência contra a juventude negra, a letalidade policial, o pacote anticrime feito pelo ex-ministro Sérgio Moro e os povos quilombolas. Segundo dados divulgados por esse relatório, a população negra representa 52% dos brasileiros, porém, somente 20% dos parlamentares eleitos no Congresso Nacional são negros. Nós estamos prestes a uma eleição municipal, então eu acho que isso precisa ser reafirmado e começarmos a pensar essa forma também de colocar, se temos 52% da população brasileira negros, porque não podemos colocar mais representantes nesses espaços públicos e de representatividade, como Câmara dos Deputados, como Senado Federal, como seja Câmara de Deputado Federal ou estadual, e até nos municípios, como nas câmaras de vereadores e prefeito. Então, acho que a gente precisa começar também a fazer essa avaliação. Além disso, 70% das pessoas mais pobres do Brasil são negras, segundo esse relatório, e, e ele vem denunciando a falta de políticas públicas e defesa de direitos da população negra no país, segundo a coalização. De fato, se 70% das pessoas mais pobres do Brasil são negras, a gente já tira que realmente no Congresso Nacional nós não temos representantes que venham de fato olhar para esse povo, para a população negra. E aí, se 52% dos brasileiros são negros, nós só temos 20% de parlamentares no Congresso Nacional negro. Então, por isso que nós temos uma faixa etária de 70% de pessoas mais pobres no Brasil sendo negras, porque não existe, de fato, políticas públicas que venham, de fato, dar possibilidade a essas pessoas a terem voz, a essas pessoas, de fato, se sentirem cidadãos, porque, de fato, eles são. Então, eu acho que é importante também reafirmarmos aqui. Quando se trata do tema da segurança pública, os números são alarmantes. Entre 2016 e 2017, houve um aumento de 9,1% nas mortes de pessoas negras, enquanto que para a população não negra, a população branca, não houve uma diminuição de 0,8% no número de mortes. Então, eu acho que a gente precisa também começar a fazer uma avaliação e por que isso está acontecendo. No seu ponto de vista, Josi, por que houve esse aumento nas mortes de pessoas negras no Brasil? Olha, a gente vem com isso há muitos anos, né, Júnior? Assim, desde da época da invasão do Brasil, né? Então, assim, o aumento, a intolerância contra as pessoas de cor diferente, eu falo as pessoas diferentes porque é de fato pessoa diferente, cor diferente. Então, assim, o Brasil, na sua invasão, ele já delimitou quem é quem, né? E isso veio se reproduzindo de gerações por gerações e justamente pelas classes mais dominantes, né? E isso leva o aumento em intolerância demais. Mas eu também acredito, Júnior, eu tenho assim em mim que como ninguém nasce aprendendo a odiar, né? Ninguém nasce aprendendo a odiar, que justamente o racismo, o preconceito e a intolerância também não nasce, né? Ninguém nasce intolerante, né? Então, assim, a gente aprende, eu acredito que a gente aprende muito com o contexto familiar da gente, sabe? Eu acredito que o meio em que nós vivemos possibilita um aumento demais disso. Mas também da conscientização do povo também, né? Tanto do povo nosso como os que nos oprimem, né? Os opressores, tanto os oprimidos, que precisa ter consciência, saber que, de fato, para que esse governo, para que os governos, para quem as pessoas realmente estão olhando, né? E os policiais e as polícias
que devia estar protegendo nós, todo mundo, né? A gente percebe muito mais das vezes como isso está claro que eles protegem a que classe que eles protegem, não é a classe pobre, não é a classe negra, né? Porque nós somos os alvos deles, e se vê aí cada vez mais os nossos irmãos sendo mortos. Talvez fala assim, mas não é parente seu, não é, mas não é meu parente, mas é um negro. E cada vez que morre um negro, morre um de nós, gente. Porque sabemos que quando nós saímos de casa, nós não sabemos se nós voltamos. Nossos pais, nossos parentes sabem que saímos, mas com o coração na mão, porque não sabemos que vamos encontrar pela rua, né? Então, assim, é muito complicado e é muito difícil você se entender, você compreender, porque você fica assim, nossa, como eles é formado para nos proteger e nos maltrata desse jeito. Com aquele caso do menino dos Estados Unidos, né? Como fez um assassinato em público, né? O menino já estava algemado, não tinha condições de fazer nada e mesmo assim ele o matou, né? É muito decepcionante, é muito assim frustrante. A gente fica muito, sabe? Eu fico muito indignada, muito assim, sabe? Mas eu tenho fé que ainda nós vamos vencer isso. José, é muito importante, inclusive, você trazer esse relato do que aconteceu nos Estados Unidos, porque eu estou aqui estou até vendo aqui, colando do telefone, 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negros. E nos Estados Unidos, um homem negro é assassinado a cada 23 minutos. E recentemente agora a gente viu o que aconteceu, né? E tem aqui uma mensagem que aquele rapaz, ele falava: por favor, não consigo respirar, meu pescoço dói, meu estômago dói, tudo está doendo, não me mate. E mesmo assim, um policial branco, preconceituoso, e eu não sei nem qual o termo que eu identifique uma pessoa dessa, sabe? Porque realmente as pessoas gritando, a gente vê vídeo das pessoas falando que ele não matasse, o rapaz estava mobilizado, ele podia ter cometido o maior crime, mas ele já estava mobilizado. Eu acho que quem comete crime tem os presídios, tem a lei e eles precisam cumprir isso. Mas ele assassinou aquele rapaz, e isso vai além do que ele cometeu. Isso realmente é uma forma de preconceito. Aquilo ali é racismo puro. E o que você traz é um relato muito importante. Vocês saem hoje de casa, mas vocês não sabem se retorna. E, de fato, eu tenho falado que esse espaço aqui é um espaço realmente para dar voz a vocês. Mais uma vez, eu não me coloco nesse lugar de fala, porque esse lugar não é meu. Esse lugar de fala realmente são de vocês. São vocês que vivenciam isso diariamente. Então, são vocês, de fato, que precisam expressar isso. Tem o caso daquele adolescente que foi assassinado pela polícia do Rio de Janeiro, estava dentro de casa, né? Então, assim, se a gente for fazer uma avaliação, hoje os nossos presídios, quem são a maioria das pessoas que estão presas nos nossos presídios aqui no Brasil? Então, a gente também precisa começar a fazer essa avaliação. Está faltando políticas públicas, está faltando governantes que, de fato, venham enxergar a parcela de pessoas negras que existe no nosso país. Eles fazem parte da nossa história. Então, a gente precisa reafirmar aqui nesse espaço também isso. Precisamos reafirmar também, sabe, que a história da polícia dos Estados Unidos retoma a escravidão do povo africano. E é hora de todos os brancos abandonarem a ideia de superioridade, porque existe isso. E isso eu falo, inclusive, no meu lugar de fala agora, porque eu sou uma pessoa branca, e a gente se acha muitas vezes, e isso é até pelo preconceito estrutural, entre aspas, porque eu não considero isso um preconceito estrutural, isso vai além do que isso, da gente se colocar realmente de fato, querendo ser superior às outras pessoas. A gente vê muito relato de pessoas brancas se colocando nessa situação. E o que nós precisamos é atuar de fato ao combate ao racismo. Negação, fazer silêncio, raiva, medo, culpa. Essas são algumas das ações e reações comuns quando uma pessoa fala para outra: você está agindo ou está falando e de forma preconceituosa, de modo racista. Então, muitas vezes as pessoas brancas se colocam muito nesse lugar.
fica com raiva, fica em silêncio, se indigna, mas não quer de fato combater o racismo. Ser abertamente e falar sobre o... Júnior, Oi. é interessante. Não, pode falar, pode falar. Josi? Oi, pode falar. É interessante você falar isso, porque às vezes, quando é uma mulher negra falando, quando é uma mulher negra falando com um branco, diz, não, isso não tem a ver, sim. Esse lugar de fala também, de nós, enquanto pessoas negras que sofrem na pele, na raça mesmo, que sabe como é as coisas, a gente tem que ocupar esse lugar, a gente tem que ocupar os diversos espaços, a gente tem que ter voz nos diversos espaços, né? E esse lugar de fala também é importante, porque se você não tem como você branco falar de um negro, não tem como um negro falar de um branco, porque você não tem uma propriedade para falar sobre a população negra por você ser branco. Eu sei, mulher negra, como jovem, isso não conta. Josi? Jovem negro, gay, olha a diferença de jovem branco e gay, jovem negro e gay. Josi? Tá dando uma cortada, eu acredito que é a internet, que tá, a sua internet deu uma cortada um pouco na sua fala. Travou. Josi? É isso, pessoal. A internet da Josi deu uma travada. Vamos aguardar um pouco ela retornar. Mas enquanto isso, a gente vai bater realmente um papo em relação a isso. E o que ela traz é muito importante, porque de fato o que acontece é isso. Muitas vezes, quando uma mulher negra se coloca em uma sociedade como a nossa, uma sociedade machista, uma sociedade preconceituosa, e fala que sofreu algum tipo de preconceito, ou até fala que ela retornando agora, deixa eu ver se ela escuta. Deixa eu ver se ela volta. E isso é mais uma realidade de falta de políticas públicas, inclusive para o meio rural. Nós sabemos que a internet não é lá essas coisas e ainda querem colocar aulas remotas, aulas em EAD. Josi, Oi. sua internet deu uma travada. Eu estava falando que essa é a realidade da área rural e ainda querem implantar as aulas online e as aulas remotas, né? Olha, pois é, né? E essas aulas dificultam muito a vida dos estudantes. Por exemplo, aqui é uma comunidade que tem acesso à internet e tem acesso à rede da Vivo, né? Telefonema. Mas tem muitas comunidades rurais, tem muitas comunidades que nem têm acesso à internet. Os alunos, para sair, para conseguir acesso à internet, saem de muito longe para acessar, e aí vem o Estado trazendo nessas aulas online para os estudantes. Muitos estudantes vão ser prejudicados, muita aprendizagem prejudicada. A gente precisa muito pensar nisso, né, de educação à distância. Né? Isso não é bom para a nossa juventude. Isso vai atender que juventude, afinal? Quais são as crianças que vão atender, né, de fato, Júnior? A gente tem que repensar muito, a gente tem que avaliar muito essa condição. Essa pandemia, acho que nos dá a condição de pensar isso, de estratégia, como podemos pensar tanto políticas públicas para atender a nossa juventude rural, que não tem acesso à internet, não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia, e que às vezes nem sabe manusear a tecnologia, né, Júnior? Também tem isso, né?
e os contextos familiares que as nossas juventudes vivenciam também ajudam muito. Nem todos têm uma família estruturada para ajudar nos estudos, para incentivar os alunos, os filhos a estudar, né? São poucas as pessoas, são poucos os jovens que têm isso. Então, assim, temos que repensar muito bem essa questão da educação à distância. Josi, e isso vai para além da área rural. As pessoas que vivem hoje em estado de vulnerabilidade nas periferias não têm acesso à internet de qualidade, não têm acesso nem a um telefone que tenha um 3G. Mas retornando ao nosso debate sobre preconceito, sobre racismo, de fato o que você traz é muito forte, como eu estava falando, e como você reafirmou, quando uma mulher negra, jovem, se coloca na sociedade dessa forma, muitas vezes ela é taxada como vitimismo, como você mesmo traz. E isso é importante a gente reafirmar aqui. As reações de negação não servem apenas para silenciar quem sofre o preconceito. Né? A gente precisa deixar isso muito claro. O que se passou agora foi a fragilidade branca. Porque eu sou frágil, porque eu cometo isso. E venhamos e convenhamos, né? Eu acho que a gente precisa se colocar no nosso lugar e realmente reconhecer que nós brancos somos bem mais privilegiados do que as pessoas negras. E isso a gente precisa reconhecer. E esse lugar é um lugar, inclusive, para isso. Mas retornando à pergunta, racismo estrutural é o tema usado para reforçar de fato o que há na sociedade, com base na discriminação e privilegia algumas raças e discrimina as outras, porque no Brasil e em outros países, essa definição realmente favorece as pessoas brancas. E a racismo estrutural ela é para realmente favorecer pessoas brancas e desfavorece pessoas negras e pessoas indígenas. No seu ponto de vista, hoje ainda existe racismo estrutural ou, na sua concepção, são tudo racismo? Não existe racismo estrutural? Eu acredito que sim, existe sim racismo estrutural, né? Eu acredito também na lógica de que, como eu falei no início, sempre, quando o Brasil foi invadido, eles colocaram a população indígena e a população negra já delimitando quem são eles. E então, assim, isso veio passando de geração para geração. Se isso veio passando para geração em geração, e ainda existe hoje, muito arraigado, tanto nas instituições, tanto nos espaços de decisões, em qualquer lugar. Eu acredito que ainda exista racismo estrutural, sabe? Pode algum não demonstrar muito, pode alguns tentar velar algumas coisas ou minimizar algumas coisas, mas ainda assim existe racismo estrutural. É importante você trazer isso, sabe? Porque essa questão do racismo estrutural realmente é a questão da cultura, é a questão do ensinamento, é a questão de como nós criamos os nossos filhos e de como nós também somos criados, né? Tem toda uma história por trás disso tudo. Mas é hora também dessas pessoas que estão nesse lugar de racistas estruturais realmente começar a estudar e realmente começar a rever os seus conceitos. Existe uma lei que é 7.716 de 1989, que o racismo se tornou crime sem fiança e imprescritível, com pena de reclusão de até 5 anos. Isso significa, por exemplo, que alguém que impede uma pessoa de entrar, vamos supor, no elevador, ou xingar uma apresentadora de TV, por ela ser negra, ele deve ser punido. E agora, recentemente, a gente viu aquela jornalista da Globo, Maju, sendo realmente chatada de que não sabia apresentar, que isso, e a gente sabe que tudo por trás disso é por conta da cor dela, por ela ser uma mulher empoderada e uma mulher negra. Então, realmente, com essa lei, essas pessoas podem ser punidas, não têm direito à fiança e pode realmente passar até ter 5 anos de prisão e reclusão. Só que, na sua opinião, essa lei que considera racismo um crime, ele é suficiente para resolver o problema? Olha,
suficiente ela não é, né? Precisamos ainda avançar em muitas coisas, né? Inclusive na efetivação dela, né? Na prática também, né? Ela existe, está aí, poucas têm acesso a ela, poucos, eu acho que também poucos dos nossos principais vítimas também têm pouco acesso de saber dessa lei, saber que existe, saber que eles podem recorrer a ela, né? A falta de informação e conhecimento de muitos do nosso povo, de nossos jovens, dos nossos pais, não sabe disso. Então, assim, é preciso chegar mais ainda, nós temos que avançar muito também na propaganda, eu acredito, assim, né? Na propaganda não pode falar. Mas eu acredito muito que precisa mais de políticas públicas, né? Voltada para esse público. Políticas públicas de conscientização, né? E eu acho que ainda nós estamos bem com esse negócio, com essa política, né? Mas que precisamos ainda avançar muito nas políticas públicas para a população negra ainda. Tem uma pergunta aqui, e aí eu queria interagir com algumas pessoas que estão aqui, assim, gratidão a essas pessoas, o Sérgio de Abreu, que é do Ceará, a Marleide, que é minha amiga, assessora nacional de formação da CONTAG, você conhece também, tem a Hélia, lá do Maranhão, a Jordênia, tem a Camila, e, assim, gratidão por vocês estarem nos acompanhando, e outras pessoas que aqui também estão, mas tem uma pergunta do Sérgio que eu achei importante. Ele pergunta: existe mais de uma comunidade quilombola no seu município? Gostaria de compreender de como se dá a relação da comunidade em 2020 com o município. Tenho amigos de uma comunidade quilombola vizinha a minha cidade, e dentro da cidade pequena, a comunidade é excluída por toda a cidade, desde o racismo nas escolas e falta de políticas para chegar até a comunidade. Então, ele quer saber se, de fato, vocês são excluídos na questão do município, das pessoas nas escolas. Olha, Fábio, né, que está perguntando. Olha Sérgio, aqui, no nosso município, Sérgio, ó, na comunidade, 5 comunidades quilombolas aqui no meu município, né? Somos 5 comunidades quilombolas, né? E a nossa relação e somos uma comunidade muito bem formada, né? Nossas comunidades que acessam muito, tem muito acesso às políticas públicas, tem muito acesso à informação e também está dentro da política, que isso é importante, né? Os próprios líderes comunitários estão dentro da política, participam efetivamente das decisões políticas do município também. Então, assim, nós, em relação ao município, a gente tem um diálogo muito bom com o município, né? Aqui, por exemplo, nas comunidades, nós temos um vereador quilombola que nos representa na Câmara dos Vereadores lá. Então, assim, tem jovens que já foi candidato a prefeito, esse ano vai sair mais alguns candidatos a prefeito. Então, assim, a relação com o município é justamente essa, assim, de ocupar os espaços. Não é fácil, tem uma luta política muito grande aqui no nosso município, mas nós estamos inseridos nesses espaços de decisão política, efetivamente, a o todas as José, comunidades. o Sérgio faz outra pergunta, e eu acho que essa pergunta você responde naquela última nossa pergunta conforme o roteiro, mas eu vou ler para você. Ele faz assim: gostaria de saber, de Josi, que tipo de ação e prática na comunidade é feita para o fortalecimento da identidade quilombola e quais culturas foram resgatadas e fortalecidas na comunidade hoje. Então, quando você falar do Quilombo Moda, eu acho que você traz um pouco sobre essa pergunta. Vamos aguardar um pouco essa pergunta. E, Josi, de fato, você acha, como você falou que a lei ela ainda não é o suficiente, precisa colocar em prática. Então, acho que você, inclusive, até responde a outra pergunta, que é: e o que de fato precisa ser feito para que essa lei seja implementada? O que é, na sua concepção, o que é que você acha que ainda falta do governo, o que falta da sociedade, de fato, implementar essa lei? Eu acredito que, primeiro, reconhecer de fato,
né, os governantes reconhecer que existe, as pessoas tomar consciência de que isso está muito presente no dia de hoje, e eu acho que só vai conseguir se evoluir ou efetivar ela de fato quando nós, de fato, nós mudarmos a nossa percepção, a sociedade e os governantes também mudaram a sua percepção enquanto ser humano, né? O que é ser humano para ele. Que eu acho que vai muito essa lógica, Júnior. Eu acho que nessa pandemia está nos mostrando muito isso, ao mesmo tempo que deixa escancarado o racismo que está acontecendo dentro de casa, fora de casa e nos espaços, mas a pandemia nos coloca a ver, a nos conhecer enquanto ser humano, de a forma como eu te olho como ser humano, sabe? E quando os governantes passaram a olhar o outro de forma de ver o outro como ser que merece ter condições, que merece ter respeito, dignidade, educação, que se distinguisse dos outros e que compreenda que a, a sociedade em si nos colocou em uma situação de desvantagem em relação a determinados grupos raciais, étnicos, né? Então, assim, acho que tem muita que acredito que evolui. Não tem uma resposta concreta para te dar, mas acredito que acho que a evolução enquanto ser humano é de compreender você e compreender o outro e compreender os seus preconceitos, os pré-conceitos internos, né, o racismo interno dentro de você. Eu acho que a mudança começa em cada um, em cada um, tendo consciência disso. Tendo consciência que eu sou preconceituosa, tendo consciência que eu sou racista, entendeu? Eu acho que estamos indo para essa lógica do ser humano, acho que vai mais nessa lógica. Mas é isso, é isso. Acho que você traz com muita propriedade isso e deixa isso muito expresso que o que falta realmente é as pessoas se reconhecerem primeiro. Eu acho que aprender mais do tema, eu acho que é estudar mais do tema, respeitar as pessoas, estudar a história do nosso país, que é rica e que tem diversos sujeitos. Então, eu acho que as pessoas, de fato, é isso. Precisa respeitar as outras pessoas. E o que precisa ser feito é isso. Tem outra pergunta, Josi, que aqui você passou pela universidade, é formada em licenciatura em educação do campo, e um tema também que está vindo muito forte, e aí eu queria que você comentasse, você como uma pessoa negra, o que é que você acha disso? Sobre as cotas raciais. Muitas pessoas acham que ter cota, isso é discriminação, inclusive para as pessoas negras. E nós sabemos, nós que viemos de um sistema de ocupação dos espaços, nós sabemos o quanto essas cotas permitiu a outros sujeitos a terem voz dentro da nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que você acha das cotas? Você como mulher negra, quilombola, jovem, mulher. Olha, eu tive acesso às cotas quando fiz a faculdade. Eu não acho uma vergonha, porque eu não acho vergonha, porque você todo mundo tem condições de entrar numa universidade. Sim, acredito. Todo mundo tem condições, mas para permanecer na universidade não é todo mundo que tem condições de permanecer na universidade. O gasto de uma universidade não permite que os estudantes fiquem nela. Então, as cotas possibilitam a permanência desse estudante até o fim. Se não tiver nenhuma política pública que permita que o estudante fique na universidade, permaneça na universidade, consiga permanecer, sobreviver na universidade e terminar a sua faculdade, então vai ser difícil. A universidade sempre vai ser da elite branca. Então, eu não acredito que é um preconceito, não é uma humilhação para a gente. Não é, não. É direito nosso também. Que nem todos os jovens têm as mesmas condições, não. Tem gente que sonha, tem jovem que sonha em entrar numa universidade, mas não tem condições, os pais não têm condições de bancar ele numa universidade. O meu pai não tinha condições de me bancar na universidade. A minha mãe, muito menos ainda. Então, assim, eu acredito muito nisso, entendeu? Eu não acho como humilhação, não acredito. Eu acho que é uma oportunidade para os jovens que querem acessar, a minoria que não acessa a universidade, que tem um sonho de acessar a universidade, eles consigam. Lembro-me de uma frase que um dos professores meu veio aqui em casa
e que minha mãe falou com eles, com um dos meus professores, falou o seguinte: o meu sonho era eu ver um dia minhas filhas entrando numa universidade e podendo escrever, aprender a escrever, aprender conhecimento, ter conhecimento, coisa que eu nunca tive. Então, assim, é outro nível, entendeu? Então, assim, e além disso, que você também não forma só você, você acaba dando acesso a uma outra amplitude de visão, que você acaba mudando não simplesmente a sua visão de mundo, mas você também muda da sua família. A compreensão de mundo, a importância do acesso ao conhecimento, que é de suma importância, principalmente para os mais pobres, né? Para nós, população negra, quilombola, campesina, indígena, o conhecimento é a nossa fonte de poder também. E saber também administrar esse conhecimento, né? Que é uma coisa é você ter conhecimento, mas outra coisa é administrar, saber administrar esse conhecimento para um bem comum. Acredito nisso. Josi, parabéns de fato, porque ouvir de uma pessoa que usou as cotas, que foi beneficiada pelas cotas, isso é de extrema importância. E aí, a gente precisa também deixar esse recado aqui para vocês que não fazem uso das cotas, que não sabem o que é ser negro para ingressar em uma universidade, seja ela pública. Então, respeite a diversidade, respeite as pessoas que precisam da cota. O que precisa no nosso país é respeito. E as pessoas se colocarem no seu lugar de fala, não podemos falar pelas outras pessoas. Se você não é negro, se você não é negra, você não tem direito de comentar ou falar que a cota é uma discriminação, porque só sabe quem de fato vivencia isso na pele. E, Josi, a Marleide fala aqui, Josi, como é essencial poder escutar você, uma mulher jovem, negra, quilombola, e ver a sua luta, a sua força e representatividade. E o Givaldo, que é presidente da FETAG Alagoas, lá do meu estado, o companheiro Givaldo fala: parabéns, Júnior e companheira Josi, pela postura e grande debate. A FETAG Alagoas sempre acompanhando esses momentos importantes. Gratidão, Givaldo. É importante que os movimentos sociais também tenham essa bandeira contra o racismo, né? E seja uma bandeira de luta realmente dos movimentos sociais. Né? As centrais sindicais já têm debatido isso, mas é importante que os sindicatos de base, que outras instituições também abracem essa pauta realmente como uma defesa do povo que estão na periferia, que estão realmente nas zonas rurais. Então a gente precisa abraçar essa causa, vamos dizer não ao racismo. Tem um colega seu, Vanderlei Santos, que fala assim: olá, Cleidinha, sou Vanderlei, seu ex-colega de faculdade. Gostaria de saber se é possível montar uma rede de informação sobre os direitos quilombolas que a comunidade, como a de vocês, pudesse informar melhor a comunidade menos informadas. Deu para entender? Vou fixar Sim. aqui. Deixa eu ver. Ô, Vanderlei, sim, nós fazemos isso com as comunidades, assim, levar conhecimento e informação para as comunidades que não têm esse acesso a essa informação, esse conhecimento. Aqui no Mucuri nós temos o maior acesso, né, às comunidades daqui do Vale do Mucuri, mas também a gente pode estar expandindo também essa formação também para além, para outras comunidades, né, dos vales de Jequitinhonha e Mucuri. E estamos aí junto na luta. Josi, eu queria que você falasse agora um pouco mais sobre o Quilombo e falasse o projeto, inclusive divulgasse o projeto que vocês têm, Quilombo Moda, que inclusive eu pude conhecer as suas camisas, as suas peças e indico, são lindas. Então eu gostaria que você falasse um pouco do projeto que vocês têm, que você divulgasse o Facebook, divulgasse as redes sociais do projeto e falasse um pouco sobre ele. Tá. Então, assim, a nossa comunidade é uma comunidade, como eu disse para vocês, é uma comunidade bem informada, que se informa bem as informações, as políticas. Nós somos um grupo de mulheres, no início era de 7 mulheres, né? Que recém-formada, a maioria recém-formada em educação do campo, licenciatura, nós assim tinha acabado de sair da universidade.
E nós sempre somos pessoas que tinham nosso estilo próprio, né? De vestir, de falar, de ser. Nós aqui no município, nós temos o nosso próprio estilo de ser, nosso próprio jeito de ser. E às vezes as pessoas nos questionavam assim, nossa, onde vocês compram essas roupas? Que roupas bonitas que vocês têm? Vocês têm um estilo diferente e tudo mais. E aí a gente começou a olhar para a nossa comunidade e viu que nós temos muito grande potencial, né? Que nossa comunidade tem grupo de mulheres, grupo de terceira idade, catequese, vários grupos que fazem projetos, que têm condições de expandir. E por que nós não, já que as... A Josi deu uma queda. Vamos ver se ela retorna. Saiu de vez a internet aqui dela. Mas é isso. Essa é a realidade das zonas rurais, essa é a realidade, inclusive, das periferias. É como a gente vinha falando. Precisamos de políticas públicas estruturantes que, de fato, dê essa possibilidade dessas pessoas que vivem, seja no campo, seja nas periferias, tenham acesso, de fato, à internet de qualidade. Ela está retornando. Josi, vamos torcer para ela conseguir retornar. Porque, como a Marlene falou aqui, retornou. Conseguiu retornar. Oi, pode retornar sua fala, pode retomar sua fala. Pode. Então, assim, Júnior, aí a partir daí nós conversamos com você, nossa, gente, nós temos muito potencial para fazer. E vamos começar customizando blusas? Nós podemos customizar com tecido africano. E aí nós tivemos uma ideia. Eu acho que nós quatro conversamos e tivemos essa ideia. Aí depois, mais para frente, no mês de novembro, nós tivemos a nossa primeira reunião de mulheres, né? E aí nós começamos, mas se nós for fazer a customização, de qual vai ser o público, não? Qual vai ser o objetivo desse grupo? E a nós compreendeu que o nosso objetivo é para além de confecções de roupas, né? Mas nós também é um grupo de empoderamento, de levar empoderamento para as outras mulheres, né? Debater vários temas, e também nós somos um grupo, acaba sendo um grupo político também, né? Porque lutar por dignidade, lutar pela não violência contra a mulher, do acesso a vários espaços. Então, assim, para além de só ser um grupo de confecções de roupa, é um grupo que de fato pensa também no social, não somente no financeiro, né, para a autonomia e renda das mulheres, mas também dizer assim, você também tem condições, né? Você também tem um talento aí que você pode, desse talento você pode tirar o seu sustento, você pode tirar a renda. E pensando também na lógica do êxito, porque nenhuma de nós queria sair nenhuma de nós quer sair da comunidade, né? A gente quer permanecer aqui. E justamente pelo fato de nós quer permanecer aqui na nossa comunidade, que fortaleceu mais ainda essa vontade de nos reunir e fortalecer outros grupos de mulheres também a partir do nosso. E aí começou a divulgação, e a divulgação foi muito grande, muito longe, né? E hoje nós estamos aí com a Quilombos Moda. Tá, então as redes sociais é Quilombos Modas, não é isso? As redes sociais Quilombos Modas. Quilombos Moda. A No Camila Facebook perguntou... é Quilombos Moda ou Quilombos Negros no Facebook. Certo. A Camila perguntou, então, vão lá no Facebook, comentem, curtam. Eu acredito que vocês enviam para todo o Brasil as mercadorias? A gente via, já chegou mercadoria nossa até Rio Grande do Sul, né? Olha aí, pessoal, vamos lá nas redes, vamos pedir as camisas, as mercadorias são incríveis. O Sérgio faz outro comentário aqui. O momento político que vivemos ignora como o Brasil foi construído, abrindo espaço para escancarar o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a intolerância religiosa. Qual é o efeito disso na comunidade hoje? Isso vocês têm tido algum efeito negativo em relação a isso? Olha, na nossa comunidade,
Tem muito, mas não houve muito, mas não é se falado aqui na comunidade. Mas como nós somos uma comunidade muito movimentada e que recebe muitas visitas de fora, muitas pessoas diferentes pessoas nessa comunidade, as pessoas começam a, as pessoas não discriminam, não falam, recebem muito bem essas pessoas, as diferentes pessoas, a LGBTfobia, muitos gays vêm para cá para troca de conhecimento, entendeu? Então, assim, outros entes, a comunidade, ela recebe, ela não tem muito isso de discriminar as pessoas. Os moradores não têm de discriminar as pessoas, sabe? Elas recebem, dormem na casa delas, mesmo sem elas conhecerem, trocam experiências. Então, assim, na nossa comunidade não é muito isso, não. Mas a gente sofre muito, assim, esse racismo, esse preconceito. Eu acho que nós vivemos um dilema com a cidade, entre a cidade e o campo, o racismo, né? Muitos falam que nós é metido demais, que nós quer tudo para nós, que nós conquista tudo para nós, e não é bem assim. Nós conquista coisas para nós e acaba beneficiando também o município e outras comunidades também presentes, né? E aqui a comunidade mesmo tem muito acesso a projetos, né? Como PA, PENA, então possibilita não só as comunidades rurais, mas outras comunidades, as comunidades quilombolas e as comunidades rurais até acesso a outras políticas. Sempre vai existir um racismo, porque quanto mais você insere no debate político, quanto mais você coloca sua posição nos espaços políticos, mais você vai ter pessoas a dizer, a te humilhar, a te diminuir, a querer ser mais, a efetivar o racismo, né? A efetivação do racismo. Mas nós estamos aí sempre na luta, na batalha e dentro dos espaços políticos de decisão. É muito importante, inclusive, essa pergunta, que mesmo vocês não vivenciando isso, mas nós sabemos que realmente nós temos hoje um governo que não, de fato, não representa as minorias, né? As minorias do nosso país. É um governo constituído primeiro, por um presidente machista, preconceituoso, homofóbico, racista e um monte de ministros brancos, héteros, e que de fato não representa de fato os anseios e sonhos daquelas pessoas que estejam em estado de vulnerabilidades e que muitas vezes são silenciadas em seus lugares de fala. Então, aproveitando o momento, a gente pode reafirmar nesse momento aqui que esse governo não representa as minorias desse país, não me representa, e eu sou fora Bolsonaro, sou fora, inclusive, toda a chapa e toda a coja que está dentro desse governo, porque de fato ele não representa o meu povo, não me representa, e eu acredito que é assim com você também, né, Josi? E eu vi uma frase aqui muito interessante que fala assim: não é feio ser diferente, feio é você ter preconceito. Não é feio ser diferente, feio é você ter preconceito com alguém que possa ter o coração melhor que o seu. Então, o que de fato acontece é isso. O que está faltando é as pessoas serem humanas, terem um coração de fato, né? E eu acredito que a luz das pessoas negras, das pessoas LGBTQIs, isso tem incomodado muito, sabe? Tem incomodado uma parcela das pessoas, isso tem feito as pessoas terem ódio dessas pessoas. Então, eu quero falar para você que tem preconceito, que não é feio ser diferente. Feio é realmente a inveja que você tem de não ter um coração igual a essas pessoas, um coração puro, um coração humanos. José, a gente já está 1 hora de live. Eu gostaria que a gente fosse para os finais. Eu gostaria que você falasse as suas falas finais, desse seus agradecimentos e no final retorna aqui para me fazer um agradecimento tão especial a você e a esse estado de Minas Gerais, que é um estado tão rico de cultura e de pessoas. Ai, ô Júnior, eu quero muito agradecer pelo convite, muito obrigada mesmo. E Bolsonaro não me representa também, não representa o meu povo, não representa a minha juventude, não representa nenhum de nós. É gratificante muito, gostei muito do papo, aprendi bastante. E dizer sim, para você que trata diferente, para você que não gostam da gente, para você que não gosta de nós pretos, que somos lindos, maravilhosos, inteligente, vocês precisam conhecer a nossa cultura, você precisa conhecer o nosso povo, a nossa história, antes de nos julgar, antes de nos
subjugar. E antes mesmo, você passar a se olhar mesmo, porque toda vez que você comete um preconceito contra o diferente por causa da sua cor ou por causa da sua orientação sexual, esse problema não está no que ninguém sofreu, está em você. Então você precisa se olhar, você precisa encarar de fato quem realmente você é. E passar a olhar as pessoas mais como ser humano e não como animais. Nós não somos animais. Nós somos gente, temos coração, temos sentimentos e merecemos respeito acima de tudo. Você pode até não gostar de mim, mas você tem o dever de me respeitar. É isso mesmo. Josi, eu quero expressar os meus agradecimentos, a minha gratidão a você e, mais uma vez, tudo que você carrega, uma mulher empoderada, uma mulher jovem, uma mulher quilombola, uma mulher negra, uma mulher que carrega na sua biografia a história de várias outras mulheres e de vários outros jovens. Então, assim, gratidão por ter topado a vir falar nesse espaço que é Fala aí Diversidade, um espaço de fato aberto ao público e para dar voz a pessoas que muitas vezes é silenciadas em seu lugar de fala. E, de fato, eu quero parabenizar você por tudo que você carrega. Eu já falei isso para você no seu privado. Eu acho que hoje foi um ensinamento e toda sexta-feira eu saio mais fortalecido e que a gente precisa de fato mudar essa concepção política e social que existe no nosso país. Eu acho que são com pessoas como você que está nessa luta, que está nessa militância, que a gente vai retornar o prumo do nosso país. Eu quero falar para as pessoas que o nosso país tem jeito, sim, tem solução, sim. A gente só precisa rever quem é que a gente está colocando no Congresso Nacional. Eu acho que a gente precisa também fazer uma autocrítica em relação a isso. A gente hoje só tem, vou reafirmar aqui, a gente só tem 20% de parlamentares negros no Congresso Nacional, então a gente precisa reafirmar essa política, a gente precisa reafirmar pessoas que de fato venham representar o seu povo lá e não venham representar só os interesses individuais. Eu quero finalizar lendo algo que eu vi que eu achei muito interessante. Ser negro não deveria ser uma sentença de morte. Ser preto, ser indígena, ser oriental, ser muçulmano, ser LGBTQI+, ser mulher, ser nordestino, ser pobre, ser uma criança na favela, não deveria ser uma sentença de morte em nenhum lugar do mundo. Então eu quero dizer para você que ainda tem esse preconceito estrutural na sua vida, na sua família, no seu ponto de vista, estude, se desarme. E como a Josi falou, venha conhecer a história dessas pessoas. Respeite a diversidade. E esse lugar é para isso. Para a gente dar voz aos outros sujeitos e para que essas pessoas que ainda estão, de alguma forma, nesse lado do preconceito, se enxerguem que as outras pessoas também são gente. Que ser diferente não é um pecado. Que ser diferente não é feio. Né? Então, meu eterno gratidão a você, às pessoas que estão aqui nos acompanhando, e eu convido para a próxima live. Toda sexta-feira estaremos aqui com esse espaço, às 19 horas. Fala aí, diversidade. Um espaço político e um espaço público para que as pessoas que estão em seus lugares de fala silenciadas tenham nesse espaço o direito de expressar os seus sentimentos. Gratidão a Minas Gerais, gratidão a você por tudo que você carrega e seguimos forte, firme nessa luta, porque eles não vão nos vencer. A gente pode ter perdido uma batalha, mas essa guerra a gente ainda não perdeu. Fora Bolsonaro e fora toda a coja que está com ele no governo. Grande abraço e fala aí, diversidade. Cheiro. Um cheiro bem especial do Nordeste. Esse cheiro é do Nordeste. Cheiro. Você também, um beijão. Beijo, amor. Obrigada, viu?